Bom, gente, é isso aí. Estou de volta para mais uma Voz da Experiência. O convidado de hoje é o instrutor Psico. O instrutor Psico, ele foi o pioneiro a fazer tutorial de movimentação de capoeira na internet, né? Qualquer tipo de acrobacia no caso, tá bom? Então, para quem também não sabe, eu me espelhei nele para fazer muitos dos movimentos daqui. Eu me espelhei nele. Inclusive, tinha um movimento chamado AU Volta ao Mundo, que só tinha no canal dele. Me deram o link do canal dele e eu fiz o vídeo, tá bom? Então, para mim é uma honra ter ele aqui, pois eu me espelhava nele para poder fazer vídeo e hoje está participando aqui do nosso quadro A Voz da Experiência, tá bom? Então vamos ver o que o Psico tem a nos dizer. Fala galera, tudo bom? Estou aqui então hoje a pedido do Mestre Coyote para uma pequena entrevista, né? Contando um pouquinho da minha trajetória na capoeira. Bom, eu iniciei minha trajetória na capoeira em 97, né? Eu estava na época no ensino médio, por volta dos 16 anos, e eu tinha um colega que fazia capoeira e me convidou para assistir um treino dele de saltos. Eles iam treinar, na época eu morava em Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, e na rodoviária lá tinha um gramadão assim gigante, que era onde eles faziam os treinos de salto. E aí fiquei ali olhando, ele sabia que eu gostava muito de capoeira, mas não fazia na época, né? Só admirava. E aí, no meio do treino, ele assim, vem cá, vou te ensinar a fazer um macaco. Eu, tá, vambora. Aí explicou lá, bota a mão aqui atrás, aqui, joga o reel pra cima, busca a tua mão no chão. Aí tentei 1, 2, 3 vezes, bom, fiz o macaco. Aí fiquei fazendo, ele assim, vou te ensinar então o flick. Como é que é? É que nem um macaco, só que ao invés de tu botar a mão aqui do lado, tu vai jogar as duas por cima assim e vai buscar o chão. E eu me joguei e fiz. Então, antes de entrar na capoeira, eu já fazia macaco e flick. Aí passou, sei lá, uns 2 meses aproximadamente, meu irmão mais novo, caçula, ia fazer capoeira. Falou, como entrar na capoeira? Eu falei, pô, né, é óbvio, eu gosto de capoeira, admiro. Por que eu não vou fazer, né? Não... Parece meio lógico, mas não tinha me passado isso na cabeça ainda. Aí eu me inscrevi junto com meu irmão. Aí logo nos primeiros treinos, eu quase desisti da capoeira, porque eu não conseguia fazer armado. Perdia demais fazer armado. Mas lógico, né? Tipo, passou uns treinos e tal, aprendi e segui. Isso... Era o grupo Raízes da África, depois ficou só Raízes, né, do Mestre Churrasco, lá de Uruguaiana. Tem um outro Mestre Churrasco no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Então é o Mestre Churrasco de Uruguaiana. Aí vim para Porto Alegre fazer a faculdade de Educação Física, já em função da capoeira, que foi o que me levou a escolher essa profissão, né, de educador físico. E entrei no Grupo Muzenza. Fiz parte do Grupo Muzenza por 2 anos, em 2000 e 2001. Comecei com o Mestre Foad, ele teve problemas de saúde, se afastou da capoeira, deixou outra pessoa dando aula no lugar dele. Treinei com o Catatal, que era o cara que dava aula de capoeira na época lá, na academia do Mestre Foad. E depois treinei com hoje é contramestre Fabiano Cabeça, do Grupo Muzenza. E conheci o Montanha, que é o meu mestre até hoje, é meu professor, é com quem eu treino até hoje. Quando eu conheci o Montanha, eu fiz uns 2 treinos com ele, e aí teve um treino que mudou assim a minha forma de ver a capoeira e que me levou a treinar com ele assim de imediato. Eu tinha 4 anos de capoeira na época e meu martelo era um golpe muito ruim. Eu não gostava do meu martelo, achava ele sem pressão no pontapé. E vários professores já tinham me dito assim, cara, não tá legal o martelo e tal, mas ninguém me dizia assim, corrige isso, assim, dessa forma. Aí eu fiz um treino com o Montanha e ele viu a dificuldade assim, vamos bater saco de pancada, vamos. Aí, vamos lá, martelo. Aí ele olhou o martelo assim, cara, deixa o saco de lado, vamos fazer um educativo assim, vai entrar assim, assado, vai alinhar mais o quadril, vai deitar o peito mais para trás.
e com alguns detalhezinhos dele assim que ele passou, eu mudei o meu martelo e eu vi aquela melhora técnica. Eu sempre gostei, tanto no floreio, que é uma característica mais forte na minha, quanto no jogo, quanto em tudo, sempre gostei muito de técnica, né, de saber o jeito certo de fazer um movimento. E ali ele me cativou, ele me ganhou. Porque ele, cada dúvida que eu tinha, cada coisa que ele falava, eu perguntava um porquê, ele tinha um porquê. Ele dizia, não, isso é assim por causa disso, disso e disso. Vai fazer assim para melhorar isso, isso, isso. Então, eu aprendi muito e evolui muito tecnicamente com o Montanha, e foi ele que me ensinou a colocar o floreio que eu já tinha dentro do jogo. E me ensinou muito também a dar aula, porque eu aprendia muito com ele, ensinando, acompanhava ele direto em várias aulas. Tinha dias que eu passava o dia inteiro com ele. Saía da faculdade, dava meio-dia, Montanha ligava, vamos treinar? Vamos. Aí comia alguma coisa com pressa lá, qualquer coisa. Ia treinar das meio-dia até uma, às vezes até as 2. Aí já saía com ele para dar aula, fazia um lanche no meio do caminho. E era aula. Chegava na hora do meu treino, treinava também. Então, só tenho a agradecer o meu mestre aí, o Montanha, por toda essa ajuda na minha trajetória na capoeira. Bom, ao meu ver, um bom professor, um bom mestre de capoeira, ele tem que ter tem que ser um exemplo para os alunos, né? Então isso inclui ter caráter, principalmente, né? Ser educado, tratar bem os alunos, as pessoas, não só os alunos, né? As pessoas em geral. Então assim, usar uma frase de Jesus, não fazer para os outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem para a gente. Então acho que isso é uma coisa extremamente importante para quem quer ser mestre, quer ser um professor, né? Que ao meu ver acaba sendo a mesma coisa, né? O professor para o aluno é como se fosse o seu mestre, né? Falando como um discípulo, né? O aluno sempre vai ver a gente como um mestre, independente de ser um instrutor, um professor, um mestre. O título de capoeira, não desmerecendo, né? Lógico, mestre, quem é mestre na capoeira? Mas pro aluno, independente da graduação, o professor sempre vai ser aquela pessoa, o mestre no sentido de ser a referência. Então a gente é referência de muitas pessoas. Então a gente tem que educar, essa é a função do professor, né? Educar a pessoa, né? Então ter bons valores, passar isso para os alunos, né? Ser exemplo, porque não adianta a gente falar uma coisa super bonita e tal, e o aluno olha e a gente faz outra coisa, que não é aquilo que a gente prega, né? Então, dentro disso, de ser exemplo, está toda a questão de ética, de caráter, enfim. Isso para mim é extremamente importante. A outra coisa é ter uma boa didática, né? O conhecimento técnico vai variar de acordo com o que eu aprendi, com as coisas que eu sei, né? Mas saber como passar isso para o aluno é muito importante. Às vezes a gente acha que um bom capoeirista é um bom professor. Não. Às vezes, o cara pode não ser até um excelente capoeirista, mas o cara é um excelente professor, porque ele sabe como passar, ele sabe fazer a informação chegar no aluno. Né? Não é todo mundo que sabe isso. Isso é dom, né? E trabalho também, né? Às vezes tu explica para o aluno de um jeito, ele não entende. Aí tu explica de um outro jeito, ele não entende. Tu não sabe mais nenhum jeito, mas tu busca um terceiro jeito para fazer com que ele entenda. E aí sim ele consegue fazer um movimento, consegue entender aquilo que você está pedindo. Então eu acho que ter didática, né, ter esse dom de saber ensinar é extremamente importante, lógico, para quem quer ser um bom professor, um bom mestre. E por último, e ligado a isso, ter fome de conhecimento, né? Não adianta a pessoa ensinar e mas eu só sei ensinar até aqui. Bom, meu aluno quer mais,
E mais do que o aluno, eu quero mais. Acho que quem quer ser um bom professor tem que buscar, tá sempre se atualizando, né? E minhas camisas sempre fala que não precisa nem estudar, tipo, fazer uma faculdade, mas, bom, vai ler um livro, vai ver um artigo, assistir um vídeo, tudo isso também é estudar, né? Então, se eu sou capoeirista, se eu sou professor de acrobacia, né? Eu vou buscar um jeito de ensinar meu aluno a florear, eu vou procurar um jeito de ensinar ele a tocar melhor, de uma maneira mais fácil, vou aprender a confeccionar um instrumento, tudo isso, né, também é estudar, seja assistindo um vídeo, vendo um livro, trocando ideia com outras pessoas, com outros capoeiristas, outros acrobatas. Então, essa fome de conhecimento eu acho que é algo também fundamental para ser um bom professor e um bom mestre. A evolução da capoeira, a capoeira é uma luta relativamente nova, né? Comparado com outras lutas que são milenares, a capoeira é secular e ainda tem muito a evoluir, né? Se essa evolução vai ser positiva ou negativa, só o tempo vai dizer. Mas acredito que é ser positiva, né? A gente pega jogos do passado, dos mestres antigos, e tem muita coisa boa que a gente não pode deixar de lado. Mas também tem muita coisa que melhorou e que a gente também não pode deixar de lado, né? Então, quando o mestre Bimba trouxe a capoeira regional, quando ele criou a capoeira regional, houve uma certa resistência de vários capoeiristas na época, mas hoje a capoeira não digo nem a mais difundida, porque hoje as duas são super difundidas, né? Teve uma época, inclusive, que a capoeira regional ficou à frente da capoeira de Angola e acabou se resgatando a capoeira Angola, e aí as duas hoje têm o mesmo peso, assim, né? Vamos colocar dessa maneira. As duas são super conhecidas. E tem coisas, tem evoluções que talvez para mim não sejam tão boas quanto para outro grupo, né? Sei lá, de repente para um grupo fazer saltos acrobáticos mais mirabolantes seja uma evolução. E para mim, se sair do contexto do jogo, o salto, vai se perder o fundamento do jogo. Então vai ser uma evolução ruim. Não uma acrobacia mais mirabolante, mas vendo da forma como ela for colocada, ela vai ser ruim. Então, tecnicamente, acredito que a evolução seja sempre para melhor. Na questão do jogo, talvez não. Como no caso do jiu-jitsu, né? Tem algumas posições hoje de guarda que são uma evolução, mas que algumas pessoas acham que fogem um pouquinho do jiu-jitsu como defesa pessoal, que para o jiu-jitsu esportivo talvez seja melhor, porque enfim, o cara pode ganhar uma vantagem, um ponto, mas pensando no jiu-jitsu como defesa pessoal, que é na verdade a essência do jiu-jitsu, são posições que não são interessantes. Então até nisso, né, pode ser bom no lado esportivo, pode ser ruim do lado da luta, né? Então, mas a minha torcida é que seja sempre para melhor. Eu acho que toda caminhada tem dificuldades, né? A minha trajetória da capoeira não foi diferente. Eu até falei um pouquinho no início do vídeo, falando que eu quase desisti da capoeira por não conseguir dar uma armada, né? Então, acho que de alguma forma todo mundo tem dificuldades na caminhada, faz parte, né? Seja no colégio, na vida, enfim. Como capoeirista e mesmo acrobata, me quebrei algumas vezes, né? Quebrei a mão 2 vezes, rompi ligamento do pé esquerdo 2 vezes também, parcialmente. E a gente sempre pensa, acho que eu vou parar de saltar, ou vou parar de fazer capoeira, machuco demais.
Então, várias coisas passam na cabeça quando a gente está machucado, né? Bate uma tristeza. Mas sempre dê a volta por cima. Eu acho que é isso que é mais importante, né? A gente pode cair no jogo, pode levar a rasteira, mas a gente levantar é que faz a diferença de vencer ou perder. Acho que a gente só é derrotado mesmo quando a gente se entrega, quando a gente desiste. E desistir, eu ainda não desisti, espero não desistir nunca. Deixa eu ver outras dificuldades na trajetória da capoeira. Teve uma coisa que não foi uma dificuldade. Em 2008 eu trabalhava bastante e me revezava trabalhando como professor de capoeira, né? Dando aula de capoeira. Não tenho graduação de professor, né? Eu sou instrutor, mas dava aula de capoeira e trabalhava como acrobata. E aí aquela função de ter que ir em evento, de ter que participar, e não conseguia conciliar as duas coisas, e eu decidi parar de dar aula de capoeira e apenas treinar capoeira. Foi uma decisão super difícil, não vou dizer que foi uma dificuldade, é uma dificuldade, mas um pouquinho diferente, né? Não foi uma dificuldade de repente financeira, foi uma decisão que eu tinha que tomar e que foi difícil porque quando eu parei de dar aula de capoeira, acabei me afastando também um pouquinho da capoeira, né? Principalmente nos 2 primeiros anos, porque eu tinha que me dedicar a dar aula exclusivamente de acrobacia e ainda não tinha tantos alunos nessa área, né? Então, isso me afastou um pouquinho da capoeira. Eu ia lá, batia o cartão lá, treinava toda semana, mas era diferente de estar vivendo a capoeira 24 horas por dia, né? Ou quase, porque tinha também os trabalhos como acrobata, mas eu respirava muito mais a capoeira naquela época. Mas no passar do tempo eu consegui me estabilizar melhor financeiramente, me organizar, consegui aparecer mais vezes para treinar, às vezes mesmo com os alunos de acrobacia, que apareciam alguns capoeiristas querendo treinar acrobacia, eu aproveitava o finalzinho do treino ou o início do treino de acrobacia e vamos dar uma jogadinha aqui, né? Para dar uma aquecida ou para terminar o treino, e aí tentava colocar para ele, para o aluno, para que ele tentasse colocar no jogo aquilo que ele tinha aprendido na aula de acrobacia, e eu tentava ao máximo aproveitar para dar uma desenferrujada, né? Então acho que na minha trajetória como capoeirista essa foi a minha maior dificuldade, assim, esse momento de transição do trabalhar com capoeira e não trabalhar com capoeira. Hoje eu voltei a dar aula de capoeira, né? Me sinto mais tranquilo, mais confortável, né? Tenho meu próprio espaço para dar aula de acrobacia. Lá dentro comecei a dar aula de capoeira. Eu fico lá hoje full time, fico o dia inteiro lá, saio de casa, agora estou em casa. Daqui a pouquinho eu já vou para lá e lá eu fico o dia inteiro, né? Foi a realização de um sonho, abrir um espaço próprio. E acho que isso me deixou mais tranquilo para conseguir conciliar as duas coisas novamente. Por último, agradecer então ao Mestre Coyote pelo convite de participar desse quadro tão bacana. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha experiência, com a minha trajetória como capoeirista e acrobata. E como recado, queria deixar a mensagem de que vocês, eu também, nunca desistir daquilo que a gente gosta, não abrir mão, né? Se eu gosto de estar na capoeira, acha um tempinho na semana, na agenda, abre uma brechinha e faz aquilo que tu gosta. Eu acho que é isso o mais importante, buscar aquilo que nos faz bem, sem tirar o bem dos outros. Valeu, galera, um abração aí, obrigado, Mestre Coyote. Um salve para todos os capoeiristas. Valeu!